Nesse vídeo, a gente vai, então, aprender a resolver essa equação, né, para calcular o valor de f no Excel. Tá? A gente vai utilizar a função atingir meta e a gente vai aprender a fazer um botão, né, utilizando aí uma macro. Tá? Bom, primeiramente, né, para ter acesso às funções, vocês vão ter que vir aqui em arquivos, opções, tá? E aqui em personalizar a faixa de opções, vocês têm que habilitar aqui, ó, o dados e o desenvolvedor, tá? O meu já está aqui selecionado, mas vocês têm que deixar então aqui, ó, selecionados, né, dados e desenvolvedor, tá? Vou apertar aqui em OK. Então, ó, a gente consegue aqui ter acesso ao menu dados e ao menu desenvolvedor, tá? Bom, eu tenho aqui a equação, né? É uma correlação para a gente encontrar esse valor de f. E essa equação ela é de difícil solução. Por quê? Ela tem o f aqui, ó, do lado esquerdo e o f do lado direito. Né? E a gente não consegue juntar, né, esses termos para resolver a nossa equação. Então, como a gente resolve essa equação? Né? Eu posso supor valores aqui de f e fazer várias interações até que a nossa equação se torne verdadeira. Tá? Eu tenho aqui então alguns parâmetros, né, de ρ, v, d e μ, né, que a gente vai precisar então para calcular o número de Reynolds, e aqui o E sobre D, que é a nossa rugosidade relativa. Né? Lembrando que o F é uma função de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, o Reynolds, né, vou colocar aqui, ó, vai ser igual a ρ vezes velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade. Então, aqui a gente tem o cálculo do número de Reynolds. Para resolver, então, a minha equação, eu vou dividir essa minha equação no lado direito e no lado esquerdo. Tá? Então, eu tenho que digitar aqui nesses campos, ó, esquerdo, o meu lado esquerdo da equação e aqui o lado direito da equação. Então, né, só para a gente ter um apoio, eu vou dividir esse meu lado direito, tá, em dois termos. Eu vou digitar aqui, ó, esse primeiro termo, que é o E sobre D dividido por 3,7. Então, E sobre D dividido por 3,7. Então, eu tenho esse termo. Vou digitar aqui, ó, esse segundo termo. Então, aqui vai ser igual a 2,51 dividido, né? Vou abrir um parênteses aqui, Reynolds, vezes o F elevado a 0,5, certo? Bom, aqui deu um erro, né? Porque eu não tenho F. Vamos supor aqui que é 0,015, tá? Então, eu tenho aqui esses dois termos. Então, o meu lado direito da equação vai ser igual a menos 2 vezes, eu tenho aqui o log, esse log é na base 10, tá? Log na base 10 desse termo mais esse termo. Fecha aqui o parênteses, a gente tem então o valor do meu lado direito. E o meu lado esquerdo? O meu lado esquerdo vai ser igual a 1 dividido por f elevado a 0,5. Então, a gente tem aqui o lado direito da minha equação. Né? Então, como eu falei para vocês, a gente teria que fazer o quê? Supor um valor de f, né? E ir alterando esse f até que a nossa equação, né, se torne verdadeira. Quando a nossa equação ela se torna verdadeira? Não é quando o lado esquerdo for igual ao meu lado direito, certo? Eu posso falar também que a minha equação ela vai se tornar verdadeira quando o meu lado esquerdo menos o meu lado direito for igual a zero, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a minha diferença deu 2,57. Eu posso alterar aqui o valor de f, por exemplo, 0,016. Ó, a minha diferença foi para 2,29. Então, a minha diferença está caindo. Né? Então, eu teria que fazer várias interações e alterando aqui o valor de f até que a minha diferença ela fosse igual a zero.
Bom, mas no Excel existe uma função, né, que facilita essa interação, que é justamente a função atingir meta. Então a gente vem aqui, ó, em dados e em teste de hipóteses. Em teste de hipóteses, a gente vai clicar aqui em atingir meta. Nessa janela, então, de atingir meta, a gente tem 3 campos. O primeiro é definir a célula, o segundo, para valor, e a terceira, alternando célula. Então, como é que vai funcionar? Eu vou definir a célula, aqui é a célula da diferença, né? Já está até selecionada, que é a célula B19. Para qual valor? Qual o valor que ela tem que atingir? Não é o valor de 0? A minha diferença não tem que ser igual a 0? Né? Alternando qual célula? Alternando a célula do F, que é a B15, certo? Eu vou dar o OK aqui, ele vai fazer as interações até o valor aqui da diferença chegar em 0, né? Ou muito próximo aí de 0, tá? Então, eu vou dar um OK, olha só, ele fez as interações e a gente encontrou aqui o valor de F, então, né? Eu vou dar OK aqui, de 0,2932. E a minha diferença, 5,53 vezes 10 a menos 5, né? Ou seja, um número muito próximo de 0. Olha só, o lado esquerdo, 5,84044 e o lado direito, 5,84039. Né? Então, a gente tem aqui o valor de F calculado. Bom, quero alterar, né, algum dado aqui do meu escoamento, por exemplo, 999 a massa específica e a velocidade para 0,9, certo? O Reynolds, ele alterou sozinho, né, porque o Reynolds é uma função, mas ele não altera o F, né, porque o F a gente tem que fazer aquelas interações pelo atingir meta. Então, novamente, eu teria que vir aqui em dados, teste de hipóteses, atingir meta, definir a célula. A célula, lembrando que é a célula da diferença, para o valor 0, alterando a célula F. Vou apertar OK e agora ele recalculou novamente aqui o nosso F. Tá? Então, toda vez que eu alterar o valor aqui, né, de algum parâmetro, eu precisaria o quê? Fazer todo esse procedimento, né? Dados, teste de hipótese, atingir meta, tá? Para ficar mais fácil, a gente pode criar um botão, né, que vai executar essa ação. Então, para criar esse botão, eu vou vir aqui, em desenvolvedor. Eu vou agora aqui, em inserir. Aqui em controles de formulário, esse meu primeiro item aqui, é um botão, tá? Então, eu vou clicar nele. Vou clicar e arrastar, né, para desenhar aqui o meu botão do tamanho que eu quiser, tá? Então, desenhei o meu botão. Tem aqui primeiro, o nome da macro. Eu vou colocar aqui calcular. Tá? E vou clicar aqui, em gravar. Bom, nome da macro, calcular. Tecla de atalho, né? A gente poderia estabelecer aqui alguma tecla de atalho, tá? Por exemplo, Ctrl Y, tá? Vamos fazer Ctrl Y. Colocar Y minúsculo. Vou salvar, né? Armazenar essa macro na própria pasta de trabalho e vou dar OK, né? A partir do momento que eu der OK, ele vai gravar todo o procedimento que eu fizer. Então, eu vou vir aqui, OK, né? E agora ele está gravando. Eu tenho que fazer o quê? Vir aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta, definir a célula. É a célula da diferença para 0, variando a célula do F. Né? Vou apertar aqui OK e OK. Tá? Então, agora ele gravou o meu procedimento e ele recalculou aqui o valor de F. Eu tenho que vir aqui em desenvolvedor e parar a gravação. Tá? Parei a gravação aqui da minha macro. Tá? Então, meu botão está pronto. Eu vou só mudar aqui, cliquei aqui nele. Eu vou digitar aqui calcular. Tá? E a gente já tem o nosso botão pronto.
Então, agora, se eu alterar aqui, ó, por exemplo, a velocidade para 0,5, né, o Reynolds ele atualizou automático, eu posso vir aqui, clicar em calcular, e ele vai calcular o valor de f. Eu posso também utilizar aquela tecla de atalho, né? Vamos colocar aqui, ó, 0,9. Né? Se eu quiser calcular, né, o valor de f, eu posso apertar aqui a tecla Ctrl e Y, ó, ele calculou aqui o valor de f. Né? Então, dessa forma, né, eu posso mudar qualquer variável aqui, né, e clicar no meu botão que ele calcula o valor de f.